Olá amigos do Aprenda a Calcular, sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos Bomba, galera, estou hoje aí com vocês para a quinta aula aí de matemática. A gente vai entrar hoje especificamente na parte de raciocínio lógico, tá certo? Então a gente está chegando já no finalzinho aí do edital de matemática. Acredito que a gente só vai ter mais 2 aulas aí para terminar todo o curso preparatório aí, tá certo? E se você ainda não adquiriu o curso completo, entre em contato pelo WhatsApp, porque o curso está muito bom, tanto em matemática como em informática. Eu tenho certeza que vai ser decisivo para a sua aprovação nesse concurso. O aluno que tiver sem essa ferramenta, com certeza vai ter aí muito mais dificuldade do que um aluno que adquiriu, tá certo? Então, se você ainda não adquiriu o curso, entre em contato pelo WhatsApp para estar aproveitando aí a oportunidade, tá certo? E uma outra coisa, pessoal, quer praticar um pouco? Vai lá no Passeio Direto, o primeiro link aí da descrição, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos aí começar a nossa aula, tá? Tem um materialzinho que dá uma base boa, eu vou deixar no grupo da galera do curso aí, tá certo? Para você que nunca estudou isso aqui direito, mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é que esse assunto, raciocínio lógico, é um assunto que mete muito medo nas pessoas, só que para quem sabe como funciona, sabe que é um assunto facinho, tá? É um assunto que em pouco tempo você pode absorver e acertar as questões que parecem, antes de você conhecer, muito complicadas, mas nem são tão difíceis assim. Na verdade, elas são até fáceis, tá bom? Então você precisa de um tempo muito mais curto para adquirir o conhecimento necessário para passar num concurso desse, do que, por exemplo, quando vinha só conteúdo de matemática mesmo pura, né? E agora não. Agora a tendência das bancas é cobrar um raciocínio lógico. Então essa é uma oportunidade, na verdade, tá certo? O raciocínio lógico pode ser uma oportunidade aí para o seu concurso. Você que está assistindo essa aula aí, acredite no que eu estou dizendo, estude bem isso aqui, porque devem vir algumas questões, tá bom? Apesar da banca Consulplan não ter uma tradição de fazer concurso com raciocínio lógico, ela não faz tantos assim, tá bom? Foi até difícil de encontrar algumas questões baseadas aí no concurso na banca da Consulplan, mas mesmo assim eu corri atrás. Muito bem, gente, já falei demais. Vamos aí para a nossa primeira questão. Define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa, cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Bem, gente, essa é a base. Proposição. Sabe o que é uma proposição? Proposição é qualquer sentença que você pode atribuir a ela, verdadeiro ou falso, tá certo? Por exemplo, eu digo, Pelé não fez 1000 gols. O mundo todo sabe que Pelé fez 1000 gols. Então, essa proposição que eu falei, ela vai ser falsa, tá certo? Então, nota, eu posso atribuir um valor lógico. E quais são os valores lógicos? São só 2, verdadeiro ou falso, não existe outro. Existe até um princípio que norteia isso, é chamado princípio do terceiro excluído, tá certo? Ou seja, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não tem um terceiro valor, tá bom? Gente, ele quer que a gente identifique aqui qual dessas alternativas vai ser uma proposição, beleza? Eu preciso saber que sentenças aí exclamativas, não vão ser proposições, tá? Então eu não posso valorar como verdadeiro ou falso uma sentença exclamativa, nem interrogativa, tá certo? Nem interrogativa também não são proposições, então grava isso na mente. Sentenças exclamativas, interrogativas não são proposições. Aqui, eu tenho a letra D, leia com mais frequência, né? Dá uma ideia de ordem, tá bom? E essas sentenças com ideia de ordem também não são proposições, tá certo? Então aqui eu também não tenho uma proposição. Agora essa letra E, gente, fica ligado nisso aqui, A idade do jogador multiplicada por 50 será o valor do prêmio. Posso até colocar na forma matemática aqui, né? A idade do jogador, eu não sei qual é a idade, vou chamar de X. Multiplicada por 50 será o valor do prêmio, né? Só que eu não sei qual é o valor, vou chamar de V. Isso aqui, matematicamente falando, a gente chama de sentença aberta. E o que é uma sentença aberta? É aquela que eu não tenho como dizer que isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, porque eu desconheço o valor do X e eu desconheço o valor do V. Ora, se a gente não pode dizer se é verdadeiro ou falso, não é proposição. Então eu fico aí também sabendo que sentenças abertas não são proposições, tá certo? Então sentenças abertas não são proposições. E o que é uma sentença fechada? Essa aqui, por exemplo, 2
mais 3 igual a 7. Isso aqui é uma proposição. Você pode estar achando estranho porque 2 mais 3 não é igual a 7, mas não interessa. O que interessa é eu saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. E aqui eu estou vendo que é falso, ó. Posso dar um valor, tá certo? Então, no caso aqui, vai ser falso, tá? Mesma coisa, 2 mais 3 igual a 5. Também é uma proposição, é uma sentença fechada. Por quê? Eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui é verdadeiro, tá bom? Então, ó, apareceu alguma letra que eu não conheço o valor, sentença aberta não é proposição. Então, para a gente sobra só a letra C. Ó. Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Aqui, perfeito, tá? E depois a gente vai ver que isso aqui é uma proposição composta, porque eu tenho aqui, na verdade, ó, duas orações, tá? Se Pedro levantar mais cedo, ó, Pedro levantar mais cedo, e eu tenho aqui esse se, então, que liga ó, o chegará no horário combinado, tá certo? Então, nota, são duas frases que estão ligadas aí por um conectivo. Nesse caso, o se, então. E a gente vai ver quais são os principais conectivos, que é qual? O e, o ou, o se, então, e o se, somente se. Esses vocês precisam ir craques para a prova, principalmente o se, então. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a resposta à primeira letra C. Vamos lá para a segunda questão. Considere as proposições. P, Brito pilota aviões. Q, Brito pilota motos. R, Brito pilota carros. Assinale a alternativa que apresenta uma possível linguagem simbólica para a sentença. Então, nota, ó, ele está dando uma sentença em linguagem aí usual, tá certo? Brito pilota carros e aviões, ou Brito não pilota aviões e não pilota motos, tá ok? Então, ele quer que a gente bote isso aqui na linguagem simbólica. E o que significa colocar em linguagem simbólica? Significa você escrever aquela oração na linguagem usual, na linguagem dos símbolos do raciocínio lógico, tá certo? Então, eu preciso saber aí quais são esses símbolos, tá? Então, nota, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, o E, vou botar aqui para vocês, ó, o E, tá? Ele é chamado também de conjunção, tá bom? Então, o E é uma conjunção, beleza? E o símbolo dessa conjunção E é um chapeuzinho virado para cima, tá? Eu também tenho aqui o OU. O OU é uma disjunção, tá bom? Então, ó, aqui vai ser uma disjunção. E a disjunção, pessoal, ou eu escrevo ó, o chapeuzinho virado para baixo. Como que eu faço para não confundir? Ó, eu penso o seguinte, o E, ele é fechado em cima. O OU, ele tem esse U, ó, que é aberto aqui, tá certo? Então, como é fechado em cima, ó, eu lembro desse símbolozinho fechado em cima. E aqui, ó, o U, ele lembra muito isso aqui, ó, tá certo? Aberto. Tá? Então, eu uso essa ideia para não esquecer. Mas aí você fica à vontade até para criar a sua, caso você queira. Mas essa aqui é muito efetiva, você sempre lembra. Tá? O E, ele fecha em cima, o OU, ele tem o U que ele é aberto. Então, lembra muito o outro símbolo ali. Beleza? Bem, além desses aqui, eu tenho também o se. O se. Então, tá? O se, então, pessoal, ó, eu vou poder aqui, se, então, eu vou poder aqui, ó, chamar ele de condicional, ok? Condicional ou implicação, certo? Ou implicação. O símbolozinho, gente, ó, o símbolozinho do se, então, vai ser uma seta unidirecional, tá certo? Então, ó, aqui é uma seta unidirecional, vai ser o símbolo do se, então. Lembre, esse aqui é o que mais é cobrado em prova, tá certo? Além desse, eu vou ter também o se, somente, se, beleza? E o se somente se, pessoal, a gente chama ele de bicondicional ou biimplicação, tá? Bicondicional ou biimplicação. Biimplicação. Gente, o símbolo ó, já está dizendo no próprio nome, é bi, então ele vai ser uma seta bidirecional, tá? Ele vai ter aí, ó, uma seta bidirecional que vai apontar para cada um dos lados aí, certinho? Então aqui vai ser o meu se somente se, tá?
E também, pessoal, é importante a gente saber aí o não, tá certo? O símbolo do não. O não a gente usa, ó, esse tiozinho aqui, tá certo? Para representação do não, tá? E para a gente conseguir resolver essa questão, você vai precisar de mais um conhecimento, que é a negação do e e do ou, tá certo? Por exemplo, ó, eu tenho aqui a seguinte frase, eu coloco aqui, ó, Marcos gosta de cinema e futebol, tá certo? Marcos gosta de cinema e futebol. Veja, é uma proposição composta, porque eu tenho aqui o e, tá bom? Então é uma proposição composta, sendo que quando eu for negar, se pedir para você qual a negação da proposição abaixo, muita gente vai cair na tentação de fazer o quê? Marcos não gosta de cinema e não gosta de futebol, tá certo? Vai querer negar dessa maneira. Só que isso aí está errado, pessoal, por um motivo. Se eu for fazer a negação dessa proposição aqui, como é que ficaria? Vai ficar Marcos não gosta de cinema e esse e, ele vira ou, tá certo? Ou não gosta de futebol, tá certo? Então nota, quando eu nego o e e o ou, eu troco o conectivo aí, tá certo? Se for e, vira ou, se for ou, vira e, tá certo? Então tem que fazer essa troca aqui. Então se eu colocar isso aqui em linguagem formal, ó, eu vou chamar Marcos gosta de cinema, eu vou dizer que isso aqui é e, tá certo? Vou chamar de M. Então aqui é M. O e é o tracinho para cima e futebol eu vou colocar F. Tá aqui a proposição. Bem, se eu quiser negar essa proposição aqui, ou seja, se eu quiser colocar um não aqui na frente, isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Eu nego M, o E vira O e eu nego F, tá certo? Então a negação, ó, tanto vai negar a primeira sentença, como a segunda, como o E vai virar OU, tá certo? Da mesma forma eu faria se em vez do E fosse o OU. Eu negaria tudo e o OU iria virar E, beleza? Bem, tendo essas informações a gente consegue agora resolver essa questão, tá ok? Então bora lá dar uma olhada. Bem, gente, a sentença é a seguinte: Brito pilota carros e aviões, ou Brito não pilota aviões e não pilota motos, tá? Vamos lá. Brito pilota carros e aviões. Como é que eu posso representar Brito pilota carros e aviões? Aí eu vou colocar aqui, ó, Brito pilota carros, R, ok? E Brito pilota aviões, P, ok? Aí depois ele diz, ou, então aqui eu vou colocar, ó, ou Brito não pilota aviões, ou Brito não pilota aviões, e aviões é P, né? Então nota, não pilota aviões e não pilota motos. E não pilota motos é que, tá certo? Então não que, porque não pilota motos. Bem, aqui, gente, agora eu vou só arrumar, ó. Eu tenho aqui essas informações, eu vou botar aqui dentro de parênteses, ok? Para deixar ajeitado. Aqui, gente, eu vou colocar dentro de parênteses também, principalmente para não deixar esse não junto aqui do E, beleza? Então vou deixar dentro de parênteses. Aqui também, ó, colocar dentro de parênteses. Isso tudo, para separar esses dois símbolos aqui, eu vou deixar dentro de colchete, beleza? Então aqui eu vou deixar dentro de colchete. Só que a gente vai procurar a resposta aí e não encontra nenhuma das respostas desse jeito, tá certo? Não tem nenhuma das respostas. Mas se eu observar a letra C, olha só a letra C. A letra C eu tenho P e R, a ordem dos fatores não altera o produto aqui também, tá ok, gente? Então, ó, tanto faz RP como P e R. Então, vou só ajeitar a letra C, ó, vou deixar aqui R e P para ficar igual a nossa resposta. Ou, agora veja, ó, não P ou Q. O que é não P ou Q de acordo com a negação que a gente viu, gente? Não P ou Q, eu posso pegar aí, ó, e negar o P, tá certo? Então, vou negar o P, deixar aqui dentro de parênteses, ó. O ou vira E e vou negar o Q, tá ok? Então, nota, ó, quando a gente usa aí a negação, a resposta da letra C fica igual à resposta que a gente tem aí, tá bom? Então, é importante conhecer aí a negação. Repito, não veio explicitado no edital, mas se eu fosse vocês, eu guardava no bolso isso aí, porque se cair, como ele botou proposições, ele pode argumentar depois, caso a gente entre com recurso, dizendo que proposições engloba a parte de negação, tá entendendo?
e aí pode ser que a banca aceite ou não o recurso, tá bom? Muito bem, gente, então a resposta dessa questão, letra C, tranquilo? Vamos aí para a nossa próxima questão agora.